Eu acho que o que está nos atrapalhando são os roteiros. São as estruturas prontas que deram certo para os outros. Isso nos prende cada vez mais. O que eu venho entendendo, atendendo os meus clientes desde 2019, 19 não, 20, 21 talvez, que quando o cliente compreende o conjunto de ideias que diferencia o negócio dele, ele mesmo sem tempo, a gente refrescando alguns pontos, ele consegue performar na comunicação. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tive muito cliente que já vinha sabendo estrutura de roteiro e ele acabava se prendendo na estrutura de roteiro, ficava mecânico e o roteiro me parece ser um tiro meio solto quando tu não entende o conjunto de ideias do teu negócio. Eu sempre volto. Minha primeira formação foi com o Pedro Superti e ele sempre falava: você nasceu para ser você. E os pilares que ele trabalhava muito, trabalha até hoje, agora ele está em outra vertente, por que tu faz o que tu faz, como tu faz o que tu faz e o que tu faz o que tu faz. O que sempre é óbvio, é sempre sobre isso que a gente fala. Mas por que e como são os diferenciais. E aí eu entendi isso. Quando o cliente ele tangibiliza, ele organiza essas informações de uma maneira que ele consegue enxergar o como e o porquê, ele tem um norte para a sua comunicação. Por que eu estou falando isso também? Porque vendo um cliente meu um dos clientes que eu já atuo há mais de 2 anos, e ele me dando feedback, cara, ele está sendo reconhecido e tal, só que ele não tem tanto tempo para criar os roteiros que eu digo para ele, que eu disponibilizei. Só que ele entendeu a ideia, ele entendeu o conjunto de ideias do negócio dele, os diferenciais dele, e ele se apoderou disso. Quando ele se apodera disso, ele vence autojulgamento, procrastinação, até mesmo porque o tempo do negócio não te dá, né? A dinâmica do negócio não te dá tempo para tu nem sofrer. Só que tu precisa comunicar para sobreviver. E aí, como ele entendeu esse conjunto da obra que é dele, ele se apoderou disso. E hoje ele se comunica constantemente dentro desse conjunto de ideias. E isso fez ele ser percebido como ele realmente é. Então, por isso que eu estou refletindo agora, porque eu estava pensando, eu mandei alguns roteiros para ele e ele não teve tempo de fazer ainda. E muitos roteiros ele não teve tempo de fazer por algum tempo, só que ele tem se comunicado fora das estruturas de roteiro, que a estrutura, teoricamente, ela tem uma linha lógica que ajuda a pessoa a entender o que quer ser comunicado nessa estrutura, né? Só que, mesmo sem ele ter tido tempo de criar esses pequenos fragmentos bem estruturados, que teoricamente são tiros certeiros, ele tem criado os fragmentos dele, mas sempre trazendo o conjunto de ideias que cerca o negócio dele. E constantemente ele está trazendo isso. E obviamente que a gente compensa através de publicações, de tráfego pago, que vai reforçando isso. Mas eu entendi isso, que talvez o roteiro ele mais nos paralise do que nos ajuda, principalmente quando a gente está começando. Então eu queria trazer esse insight que eu estava pensando agora. O roteiro nos paralisa e a falta de uma clareza da organização das ideias é o que talvez gere essa sensação de
eu não sou tão bom assim, porque tu acaba não enxergando o todo que tu faz, que vem da onde? De por que tu faz e de como tu faz. E aqui que estão os teus diferenciais. É quando tu organiza as ideias, tu faz uma comunicação constante. E embora, sinto muito te dizer, pequeno gafanhoto, e eu também já entrei muito nisso, promessas de o método X que vai te fazer ganhar milhões em tal tempo, já deu para perceber que não é bem esse tempo que eles passaram. E o que eu tenho entendido dos meus clientes, que o que tem feito eles performarem é o tempo comunicando um conjunto de ideias que são só deles. Por isso que eu gosto muito e eu estou buscando sintetizar isso. É organizar as tuas ideias do teu negócio. E aí tu tem esse conjunto de ideias e aí não importa o roteiro, porque tu nem tem tempo para fazer roteiro. E o roteiro te paralisa. E quando tu fala naturalmente, as pessoas geralmente se conectam. Então tu só precisa entender o coração do que tu faz. E olha que louco. Quando eu ajudo pessoas a organizarem, a descobrirem a ideia de negócio, todas que eu ajudei, nenhuma tinha experiência em marketing, em roteiro, em estratégia de negócio, né? Como é que eu vou comunicar? Só que sempre que elas entenderam o conjunto que forma o porquê elas queriam fazer o que elas queriam fazer, elas se apoderaram e elas até hoje fazem. Então, a força da persistência é mais importante do que a estrutura perfeita que promete resultados rápidos. E a força dessa persistência vem da clareza do conjunto de ideias que junta quem tu é com o que tu faz. Let's go.